Curso de JavaScript, aula 88. Continuando o Canvas, agora nós vamos fazer um side flip, aquele tipo de slideshow que roda slides, né? Utilizando a tag Canvas e o set timeout. Como sempre, a gente mostra a situação anterior para evoluir para a próxima situação, no caso desta aula aqui. Bem, aqui eu estou mostrando o quadradinho exatamente como estava mostrando no exemplo anterior, um recorte para introduzir a vocês. Mas aqui nós já fizemos uma mudança introdutória, preparando o flip, que é o seguinte. A figura continua sendo aquela thumb que tem vários quadradinhos, mas para colocar uma determinada imagem, eu já contemplei aqui o fonte com uma função, a função change, porque se nós vamos fazer um loop, né, para o slide, nós temos que isolar a parte que vai ser repetida. No caso aqui é o change. Vejam, eu mando o menos 80 para selecionar um dos quadradinhos, chegar para a esquerda conforme expliquei no exemplo 87, aconselho vocês a verem ele. Aqui na função change, agora eu tenho dois parâmetros, o VLeft e o VTop daquela imagem toda. Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês que está no Thumbs. Vejam, era assim. Então, para quem não viu a aula anterior, vou colocar um sobre o outro aqui. Vejam, quando eu coloco um VLeft e um VTop, eu estou deslocando aqui. Ó. Eu posso pegar esse quadrado ou esse. No caso agora, como eu estou dando menos 80 e cada quadrado que tem a largura de 80, ele vai andar esse aqui para a esquerda e vai colocar o vermelho aqui. Por isso que, como resultado, eu estou apresentando aqui o quadrado vermelho. Então, explicando rapidamente, o que esse código aqui faz ao mostrar um draw image de uma imagem base VLeft e VTop, eu pretendo fazer aquilo que o ClipRect fazia no CSS e que foi retirado, né? Porque funciona mal, provoca desposicionamentos, exige da gente usar o Position Absolute e como hoje as páginas são responsivas, nós temos que usar percentuais, posição relativa, etc. e tal. E seguindo a nossa metodologia, eu mostro o resultado que a gente quer obter, para depois, na hora que vocês olharem o código, vocês perceberem, estou entendendo o que você queria fazer. Aqui, nós estamos utilizando o Canvas para recorte. Os slides estão em uma tira grande. Vou mostrar essa tira para vocês aqui, o slides JPG. Em relação ao exemplo anterior, já mudei a figura, tá? Não são mais aqueles quadradinhos pequenininhos, não. Já são slides 1, 2, 3 e 4. E ele recortando com um draw image, né? A gente dimensionando o espaço em que ele é exibido e utilizando o timeout, ele está fazendo a cada loop, isso é um loop, uma repetição, o recorte chegando cada vez mais para a esquerda. Quando ele chega no 4, que é o último da esquerda aqui, o que ele faz? O contador volta a 0, e então ele volta a apresentar de novo a ordenação. 1, 2, 3, 4. Isso vai ser muito útil aí para vocês, simplifica bastante esse tipo de efeito aí nas páginas. Quando vocês colocam banners, né, e querem fazer uma sucessão de apresentação deles, um slideshow. E como esse tipo de efeito do slideshow, slide flip, ele exige um pouquinho mais de raciocínio, porque mistura com set timeout, e já os eventos do HTML, nós precisamos fazer uma explicação aqui muito boa a respeito. Bem, tudo começa quando a página é carregada. Eu pergunto aqui, ó, carregou a página? Então, eu preparo isso lá no Body Onload, em que vocês estão acostumados já, em todos os programas desse
canais aqui com isso. Vejam aqui, ó, no onload do body, eu disparo a função init. Inclusive, eu já padronizei esse nome init aqui para todas as nossas scripts, tá? Aconselho vocês a fazerem o mesmo, para sempre saber o que é. Bem, então ele prepara o carregamento da imagem. Então, ele faz aquele evento aqui, ó, no init. Aqui está a preparação, ó. Da mesma forma em que a gente prevê o carregamento da página com o body onload, aqui a gente prevê o carregamento da imagem fazendo esse evento, ó, base image, porque eu instanciei a imagem aqui nessa variável, e coloco aqui, ó, no onload dela. Então, ele vai colocar a primeira imagem e vai chamar a primeira mudança, o change. Então, eu fico perguntando se a imagem carregou, né? Então, o primeiro freio, o primeiro sinal é a página ser carregada. O segundo sinal seria a imagem carregada. Agora, quando a imagem carregou, ele sentiu que já tem o espaço para o IMG, ele põe a primeira imagem. Senão, a gente teria que esperar um tempo para a primeira imagem aparecer. Então, a gente tem que colocar a primeira de uma vez. Aí começa o loop. Ele chama a função change e ela dá um set timeout preparando a função callChange a cada 5 segundos. Quando a função callChange é chamada, ela coloca a imagem da vez e incrementa o contador de figuras dentro do container das imagens. Quando esse contador de figuras for maior do que 4, ele volta o contador a 0. Tá? Então, apresenta 1, 2, 3, 4. Chegou no 4, zera. E o loop fica aí infinitamente. Agora é o momento da gente ver isto no código. Guardem bem isso aí, tirem uma foto desse fluxo aí para poderem comparar agora com a explicação do código. Bem, então agora vamos à tarefa de explicar o código. Nesse trecho, carregou a página, init, o init prepara o carregamento da imagem. E aí nós vamos perguntando se a imagem carregou. Vamos ver a correspondência aqui. O init é disparado no evento onload do body, então nós temos ele aqui. Nós criamos o canvas, pegando o objeto dele e posteriormente criando o contexto 2D. Depois, inicializamos a imagem base com uma nova imagem. Colocamos a largura e a altura dela para que não apareçam os outros pedaços da imagem toda, como vocês veem aqui, e declaramos que a figura que contém os slides é slides.jpg. Então, esta aqui é a preparação do carregamento da imagem que vocês veem aqui, ó, neste loop aqui, com esta condição. Imagem carregou. Bem, agora entramos nesse trecho vertical aqui do fluxograma. A gente tem que colocar a primeira imagem. Então, a gente chama o change depois disso. E aí, no domínio do change, o programa começa a estabelecer este loop daqui. Então, vejamos isso no código. Foi chamada a função change da primeira vez, mas ela espera 5 segundos, porque aqui embaixo, logo que ele percebeu que o contexto da imagem foi carregado, ele já coloca a imagem default, ou seja, a primeira imagem desta tirinha. E então ele já chama o change com -300, ou seja, ele coloca isso aqui que era a coordenada 300, né, no x300, ele coloca aqui no 0. Como ele está indo para a esquerda, o valor é negativo e ele está empurrando 2. Ele está preparando isso. Só que o change espera 5 vezes 1000 milissegundos, que seriam 5 milissegundos, né? 5.000 milissegundos para trocar de imagem. Então, nós conseguimos ver a primeira imagem
antes que ele troque daqui a 5 segundos. E ele vai variando o VLEFT e o VTOP aqui, conforme o parâmetro. Agora vamos ver o que é que callChange faz e como se completa o loop. Ó, o change vai chamar o callChange e vai se estabelecer um loop regulado pelo número 4, porque são 4 imagens. Na quarta imagem, nós precisamos zerar, conforme nós explicamos na parte de fluxograma. Então, agora precisamos ver o par change e callChange. Já sabemos dessas condições, vocês já colocam esse diagrama aí na sua cabeça, na sua memória, e vamos ver aqui o código. Bem, change dá 5 segundos e chama callChange. callChange, seja qual condição que ele passe aqui em relação ao valor de 4 slides já exibidos, ele sempre volta ao change. E com o multiplicador aqui, número da figura. Então, da primeira vez, ele multiplica por 1, então ele vai em menos 300. Da segunda vez, por 2, então ele vai em menos 600. Então, a cada loop de número de figura, ele está avançando 300 pixels, e 300 pixels é a largura padrão dos nossos slides. Então, no callChange, nós temos isso aqui, ó, o teste, se o número da figura é maior que 4. Se não for, volta ao change sem alteração do noFig. Se for maior que 4, noFig é zerado e ele volta. Então, é sempre callChange, change, callChange, change. Tá certo? Confirmado por isso aqui que vocês veem, ó. Chamou o callChange, veio processando, incrementou a figura, faz o teste se é menor do que 4 ainda, provoca só a mudança e retorna para o change. Se não, o número da figura é zerado e ele chama o change. Então, fica o tempo inteiro aqui, eternamente, change, callChange, e aí vocês veem esse efeito aí do processamento. Então, voltando ao processamento, ó, eu peguei em 4, que bom, né? Eu não preciso colocar um contador do lado de fora, porque as figuras contêm o próprio noFig. Então, vocês veem que no 4, ele zerou, e como a cada loop ele incrementa no noFig, ele já começa de 1. Mas um multiplicador aqui é 0, por isso que ele apresenta a primeira figura sem deslocar. Aqui, ó. Menos 300 andou para lá, está escondido aqui, ó. Depois, menos 600 andou para o 3. Menos 1.200, zerou. Aí ele volta para o 00, né? VLEFT, VTOP. E aí, da figura lá. E aí ele vem apresentando aí o crescimento das figuras no nosso slide flip. Ou slide show, como vocês queiram. Tá? Lembrem-se que o set timeout, se vocês forem fazer joguinhos, vocês precisam guardá-lo, né, em uma variável. Então, aqui eu teria que fazer uma variável de temporizador 1. E então, aqui embaixo, então eu já declarei, né? Então, aqui embaixo, eu faço temp1 igual a set timeout, para que a gente tenha a identificação do temporizador, tá bom? Vamos dar um refresh aqui. Eu tenho que saber qual é o temporizador e posso inspecioná-lo aqui, né, pegando o contexto certo, né? Contar uma variável global, aí eu obtenho o valor dela, ó. Temp1 está em 4, ó. Temp1, 6. Então, eu estou incrementando, estou a cada vez gerando um temporizador. Não é o mesmo, porque acaba um, né, ele cumpre o tempo, ele cria um novo. Não confundam set timeout com set interval. Tá? Eu estou mostrando para vocês que a cada vez é gerado um temporizador
novo. E que, se vocês tiverem um programa em JavaScript, né, um script JavaScript, dentro de um HTML com temporização, se vocês tiverem mais de um evento temporizado, vocês vão ter que prestar muita atenção à forma como vocês fazem para sincronizar os dois. Então, com isso, a gente encerra essa interessante aula aqui de Canvas e Set Timeout. Nós não vamos escapar disso, porque qualquer processamento gráfico com efeitos vai utilizar Set Timeout. Quase toda aplicação gráfica e com efeitos utiliza temporizadores. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula 88.